Bom dia, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de ciência, nós vamos estar utilizando o módulo 4, tá certo? E o tema da nossa aula é cuidados com a energia elétrica. É importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão, tá certo? Também é importante, para efeito de organização, que você coloque a data da nossa aula. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar. O tema é muito interessante, né? Cuidados com a energia elétrica. Nós vamos estudar quais são os cuidados que devemos ter ao utilizarmos um eletrodoméstico, ao utilizarmos um eletrodoméstico ou um eletroeletrônico que precisa ser ligado a uma tomada. Nós vamos estudar sobre esses cuidados, sobre esses usos que podemos fazer de maneira segura. Como fazer? E aí a ilustração dessa capa já traz muitas coisas. Nós estamos vendo várias coisas, não é? Várias situações. Aqui nós temos duas crianças brincando, soltando pipa, não é? Aqui nós vemos um chuveiro elétrico, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos ligados a tomadas diferentes, tá certo? Então, são alguns dos cuidados que nós vamos estudar nesse tema. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos lá. Vamos começar. A energia elétrica é muito importante no cotidiano das pessoas. Muito bem, isso é imprescindível, né? No entanto, em certas situações, a energia elétrica pode representar perigo e risco de graves acidentes, como incêndio e choque elétrico. Veja a seguir alguns cuidados que devemos ter ao utilizarmos a energia elétrica. Na primeira situação, quando essas crianças estão brincando, ao soltar a pipa em locais distantes dos fios da rede elétrica. Esse é um cuidado que vale a pena a gente, vamos dizer assim, prestar atenção nesse aviso. Chuveiro elétrico. Sempre desligar o registro do chuveiro antes de alterar a posição do botão de temperatura da água. O fio terra do chuveiro e de outros equipamentos deve estar devidamente conectado. Ele evita que a corrente elétrica seja conduzida através do nosso corpo. E aqui nós vemos eletroeletrônicos, tá certo? Ligado a tomadas diferentes. Não conectar vários aparelhos elétricos na mesma tomada com benjamins, também conhecido como T. Ou seja, fazer esse tipo de uso aqui é o correto, e não a gente colocar várias tomadas no benjamin, ou seja, naquele que a gente chama de T, tá certo? Ou a gente chama também de extensão, não é? Não tocar em fios desencapados. Emendas de fios elétricos devem ser feitas com fitas isolantes e por um eletricista. Colocar o dedo ou outros objetos nas tomadas, não devemos utilizar protetores em tomadas, como é o caso desse protetor aqui, principalmente quando tem criança pequena em casa, né? Trocar uma lâmpada. Sempre desligar a chave geral de energia antes de realizar qualquer tipo de manutenção elétrica. E aqui nós temos uma imagem que chama a atenção da gente, né? Quando a gente mora em pequenos bairros, a gente costuma ver esse tipo de imagem, não é verdade? Vamos saber sobre o que essa imagem trata? Passando por uma rua, o pai de Carolina viu uma grande quantidade de ligações elétricas clandestinas em um poste, conhecida popularmente como gatos. Ligações elétricas desse tipo podem sobrecarregar as redes de distribuição, danificando ou causando oscilações e quedas de energia. Com isso, aparelhos eletrônicos podem ser danificados, além do transtorno da falta de energia elétrica. Então, essa cena, no Nordeste a gente vê muito, não é? E olha só, essa cena, esse tipo de situação pode provocar diversos acidentes e transtornos à comunidade, danificar eletrodoméstico e fazer com que a rede de energia sofra alterações. Há uma sobrecarga, aqui literalmente falando, uma sobrecarga, fios elétricos, tudo que está nessa imagem, o quase tudo, chama atenção porque é uma situação que é perigosa. É perigosa até mesmo de se observar, né? A gente já fica assustado com a quantidade de fio que a gente está vendo aqui. Os gatos são um tipo de ligação
perigosa, que pode provocar curto-circuito e incêndios. Assim, fazer gatos representa risco de vida não só a quem está fazendo a ligação elétrica clandestina, mas também as pessoas que vivem próximos a ela, ou seja, não só a pessoa que faz esse tipo de serviço, ou as pessoas que precisam dessa rede elétrica, ou as que moram ao redor, por exemplo, desse poste, nessa situação, né? Vamos avançar. Ligar ou desligar aparelhos elétricos sempre com as mãos secas. Isso principalmente para as donas de casa, né? Vamos avançar. Desperdício de energia elétrica. O gráfico a seguir mostra o consumo de energia elétrica pela população brasileira ao longo dos anos. Então, vamos observar esse gráfico. Consumo de energia elétrica no Brasil entre os anos de 1970 e 2015. É um longo período, não é? Então, vamos lá. Vamos observar. 1970, 39.668 pessoas utilizavam energia elétrica. 2015, 465.203. Em 2015, era esse o número de pessoas que utilizavam a energia elétrica. O gráfico acima mostra que o consumo de energia elétrica vem aumentando ao longo dos anos em nosso país. Isso ocorre porque, principalmente em razão do aumento da população e do uso de equipamentos elétricos. Hoje, a grande maioria dos equipamentos elétricos, eletroeletrônicos, eles necessitam de energia elétrica, não é? A geração de energia elétrica nas usinas pode causar diversos prejuízos ao ambiente, como emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre, alagamento de grandes áreas e produção de lixo tóxico. Assim, quando a demanda de energia elétrica aumentar, os prejuízos ao ambiente também aumentam. Por esse motivo, é necessário que a energia elétrica seja consumida de maneira consciente. É preciso também investir em pesquisas que buscam desenvolver alternativas para a geração de energia elétrica, como o biogás. O biogás é uma mistura de gases. Por favor, já vá sublinhando, tá certo? Biogás é uma mistura de gases formada pela decomposição de matéria orgânica. Essa mistura pode ser utilizada em usinas termoelétricas para a geração de energia elétrica, substituindo combustíveis fósseis como o carvão. E nós vemos um biodigestor, né? Em uma indústria no estado do Rio Grande do Sul. Biogás é produzido nos chamados biodigestores. Além dos danos ambientais, o consumo excessivo de energia elétrica pode resultar em crises energéticas, prejudicando o fornecimento de energia elétrica à população. Nesses casos, muitas residências podem ficar sem acesso à energia elétrica, causando transtorno e dificultando a realização de diversas atividades diárias. Evitando o desperdício de energia elétrica. Vimos que a geração de energia elétrica pode estar associada a prejuízos ambientais. Por esse motivo, devemos utilizar a energia elétrica de forma consciente, evitando desperdício. Veja abaixo algumas atitudes que podem evitar o desperdício de energia elétrica. E olha só, aqui quando for usar o chuveiro, não tome banho demorado, desligue o chuveiro para se ensaboar, mantenha a chave de temperatura do chuveiro na posição adequada à estação do ano. Abra a porta da geladeira apenas quando necessário. Isso são cuidados que nós estamos muitas vezes até acostumados a ouvir, mas não temos o hábito de fazer, de tomar esses cuidados, de efetivar esses cuidados na íntegra, como tem que ser feito. Até mesmo para o nosso próprio bem, isso também é o bem do bolso da gente, né? Porque quanto mais desperdício, mais a conta ela vai chegar. Lâmpadas. Mantenha apagadas as lâmpadas elétricas de ambientes que não estão sendo ocupados. Utilize lâmpadas elétricas fluorescentes ou de LED. Aproveite ao máximo a luz solar para iluminar os ambientes durante o dia. Desligue os aparelhos eletrônicos quando não estiverem sendo utilizados. Desconecte os aparelhos da tomada, evitando deixá-los na função stand-by. Diga não ao desperdício. Acumule o máximo de roupa para lavar de uma só vez. Então,
Esses são cuidados que nós já sabemos que devemos ter, mas infelizmente, na grande maioria das vezes, não efetivamos esses cuidados, não cuidamos de realmente fazê-los, não é verdade? Reaproveitando a energia. E aqui eu quero convidar vocês, principalmente vocês que estão remotamente, tá certo? Eu quero que leia esse texto e aqui nós temos perguntas a responder acerca desse texto, tá bom? Na nossa atividade. Mas eu quero que vocês leiam esse texto e vamos comentar esse texto lá no nosso grupo de WhatsApp. Quero que todo mundo comente. O que você aprendeu com esse texto? O que esse texto traz de novo para você? Você já sabia disso? Você já ouviu falar sobre isso? Me diga lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de ciência. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!